Raríssimos e raríssimes bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 27 de outubro de 2023, sexta-feira, ao som do Sabiá que eu gravei num outro domingo especialmente silencioso, acho que era feriado, uma sexta-feira que começa para mim com, uma sensação um pouco agridoce, vamos chamar assim, porque fiquei muito honrado, hoje às 5 da manhã foi colocado no ar a minha primeira contribuição para o portal IG. Eu não sei se quem lembra aqui do IG. IG foi um acontecimento na internet brasileira quando surgiu o IG. Quando deve ter sido isso? Faz 20 e poucos anos, mais ou menos ano 2000 por aí. Deve ter sido isso. Tinha o Nizanguanais, tinha um prédio maravilhoso ali do IG na Rua Amauri, aqui no Itaim. Pois bem, o IG está de volta, sob a direção dos amigos Paulo Leal e Índio Brasileiro. Eles me convidaram para contribuir com uma coluna fixa, e eu fiquei muito honrado com o convite, mas eu confesso que eu fiquei, desde aquele momento, me consumindo. Eu fiquei pensando, o que falta eu dizer? O que mais eu tenho a dizer? Como eu vou dizer? Que caminho que eu devo seguir? Porque eu confesso que eu, já faz bastante tempo, já me assumi como praticamente um Dom Quixote. Vocês sabem que tudo que eu produzo é orgânico, nada do que eu produzo tem nenhuma agenda comercial, não é monetizado, tudo feito de uma maneira muito espontânea, muito não editada, é absoluta contramão de todos os manuais de seja lá o que for, marketing digital ou influência. Não, realmente aqui é um espaço roots. E eu sei que isso, obviamente, não traz nenhuma métrica espantosa, nenhum resultado magnífico, porque simplesmente a gente está batendo fora do bumbo. Então, ao longo das últimas semanas, eu fiquei pensando, cara, como é que eu vou, nem sei por onde começar, será que eu vou conseguir reproduzir, o relativo sucesso que a newsletter que eu criei no LinkedIn está tendo? Eu acho que eu talvez tenha acertado ali a mão um pouquinho, será que sim, será que não? Mas, pois bem, aí diante dessas hesitações todas, eu resolvi começar pela bunda. Sim, o primeiro artigo no IG se chama Comecemos pela Bunda. Caso você tenha curiosidade de saber e que rumo toma uma coluna que começa pelos glúteos, eu vou dar o link, como sempre dou o link, que é tudo que eu menciono. Mas é engraçado porque eu saí, obviamente, divulgando esse novo canal, a torto e a direito, e um dos amigos mais queridos falou, olha, parabéns, bacana, elogiou. E eu falei, olha, obrigado, mas você não sabe o quanto é difícil para mim dar um primeiro passo desses, dar um segundo, dar um terceiro, e aliás, todo santo dia eu me pergunto por que eu continuo produzindo conteúdo de uma maneira tão quixotesca, essa foi a palavra que eu usei, não é? Mas felizmente essa minha compulsão, ela vence qualquer raciocínio, qualquer pensamento um pouco mais racional ou estratégico. Eu continuo aqui ao pé, como se diz em espanhol, ao pé do canhão, continuo aqui a postos. Estamos aqui em mais uma sexta-feira para fazer aí, de repente, para saborear, para degustar, para aprofundar algumas das ideias e informações e conexões que a gente fez durante a semana. Mas eu não consigo parar de pensar numa coisa que ontem me emocionou. Eu venho há dias conversando com vocês sobre uma conversa muito longa que eu estava ali ouvindo em doses homeopáticas, não é? Que era a conversa do físico Lawrence Krauss com o biólogo, neurocientista, etc. e tal, Robert Sapolsky. Uma conversa de 3 horas e uma conversa com um grau de transparência, de humanidade, de humildade, de ausência de salto alto, inclusive com muita exposição das próprias fragilidades. Cara, você estava acompanhando ali uma conversa realmente única. Então, às 3 horas, primeiro que eu vi isso numa sentada só, já ia ser difícil, mas eu fui ouvindo aos poucos para dar tempo de ir assimilando algumas coisas que estavam pipocando ali.
E o final da conversa, depois de 2 horas e 56 minutos, vou dar o link aqui para vocês, para ver no YouTube, o Lawrence Krauss comenta o final do livro. E no final do livro, vale lembrar, caso você não tenha ouvido os episódios anteriores do Radinho, que é perfeitamente possível, o Sapolsky escreveu um livro sobre o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, aquela fantástica capacidade humana de escolher entre o bem e o mal, aquilo que faz com que a gente seja expulso do paraíso, vá para arder no inferno, seja lá o que for, não é? Porque você tem que salvar a sua alma. Eu nunca entendi muito bem essa história de salvar nada, mas, pois bem, o livre-arbítrio, segundo Robert Sapolsky, essa parte fundamental da nossa identidade, mesmo da cultura ocidental, segundo ele, é uma ilusão. Uma ilusão útil, uma ilusão talvez que você não consiga escapar, né? A gente sempre vai se julgar como o capitão das nossas próprias atitudes e ações, mas ele tenta demonstrar que não é bem assim, não é bem assim, né? Então a gente já comentou bastante a respeito, e aí eles estavam conversando muito sobre os desdobramentos disso, as consequências, mas acho que uma das coisas que me pegou logo ali no final, e que realmente me trouxe lágrimas aos olhos, foi quando o Lawrence Krauss lê ali uma sentença, uma frase do Roberts, que é mais ou menos assim, né? Que no futuro, está sendo otimista, já está imaginando que vai ter futuro, menos mal, né? Podia ser um pouco mais sei lá, mas no futuro, estudiosos, acadêmicos, né, vão olhar para o passado e vão dar risada, eles vão se admirar com quanta bobagem a gente acreditava, quanta coisa que a gente não sabia, né? Mais ou menos como a gente olha para trás agora, né, e acha, puxa, que loucura, né? Tem gente que foi queimada na fogueira porque era bruxa, mas na verdade, né, a culpa não era daquela coitada daquela mulher porque de repente a colheita se perdeu, era simplesmente uma questão meteorológica. Ou então, gente que foi queimada porque o cara achava, sei lá, o cara tinha epilepsia, então isso deve ser possessão demoníaca, né? O cara, sei lá, tinha algum problema com a criança, tinha dificuldade na escola, dá um tapa na orelha porque ela não está se esforçando bem, e aí a gente sabe que hoje ela é disléxica, não é? Então, puxa, assim como a gente olha para, sei lá, a Idade Média, né, e acha absolutamente ridículo, obscurantista, né, completamente ignorante, o desconhecimento de algumas coisas que hoje qualquer criança sabe, né? Então, no futuro, os estudiosos vão ter a mesma reação, vão olhar para nós aqui no século XXI e vai falar, cara, como é que é possível que eles não soubessem disso ainda? Como é que é possível que eles acreditassem nessas bobagens? Mas o que me pegou é que é o seguinte, esses mesmos estudiosos, aí sim, eles vão ficar absolutamente inconformados com o quanto nós fomos desalmados. O quanto nós não tínhamos e não temos coração, com a nossa absoluta indiferença a injustiças absolutamente gritantes, né, a sofrimento humano, né, Isso me pegou, porque se você olhar o LinkedIn, se você olhar o Facebook, se você olhar o Instagram, se você olhar o TikTok, é impressionante quantas coisas a gente simplesmente está fazendo de conta que não existe, né? A gente prefere passar aí uma camada de açúcar e ficar apresentando uma versão completamente falaciosa e ilusória de como a vida é, de como a sua carreira é, de como a sua competência é, de como o seu amor é. A gente está simplesmente escamoteando coisas que, né, não deveriam ser necessariamente caladas, e isso vai ter um preço, isso está tendo um preço, e isso me pegou um pouco de mau jeito. Ou de bom jeito, não é? Porque afinal isso dá a esperança de que, puxa, quem sabe a gente consegue superar isso, quem sabe a gente consegue melhorar isso. Quem sabe existem maneiras, ou existem pessoas, ou existem caminhos, ou existem iniciativas que a gente possa alavancar, divulgar, né? E aí eu estou sempre lembrando aqui, talvez porque eu não conheça tanta coisa assim, mas ou talvez porque seja uma coisa excepcional, eu estou sempre relembrando aqui o absoluto fenômeno que é, não algum jogador de futebol, Deus me livre, mas o Edu Lyra,
né, com Gerando Falcões, que resolveu abraçar o problema mais descabelado, né, do país, que é a questão da pobreza crônica, que é a questão da favela, né, e aí está o Edu circulando o mundo, se tornando uma das pessoas mais influentes do planeta, da história, do Brasil, né, simplesmente tornando as favelas uma coisa de museu, né, o que ele escolheu como missão foi isso. Né, ele não escolheu criar uma fintech para ser comprada pelo Itaú, né, ele não escolheu algum algoritmo para ser usado pelo Google, né, ele escolheu, né, ele veio justamente de uma condição muito desfavorável, uma condição da qual é muito difícil você escapar, né, e ele conseguiu transcender isso tudo e está deixando um legado que muito me empolga. Né, eu quando olho para mim, eu falo, cara, eu sou absolutamente impotente, né, a diferença que eu consigo fazer é ínfima perto do impacto do que o Edu e o Gerando Falcões está tendo. Eu não tenho nenhuma selfie com nenhum prêmio Nobel, né, que está me dando um tapinha nas costas, me admirando, porque realmente eu estou enfrentando um problema que as pessoas simplesmente decidem ignorar olimpicamente todo santo dia. Então, mas essa história do Edu também é legal porque a gente pode conectar isso com essa conversa toda do Lawrence e do Sapolsky, pelo seguinte, o que o Sapolsky está tentando mostrar para a gente, que a ciência já tem bastante clareza, é que quando você decide alguma coisa, não é que, sei lá, alguma coisa transcendental dentro de você, usando os poderes mágicos do raciocínio, né, resolveu impor a sua vontade soberana sobre uma matéria estúpida, inerte e inferior. Não, isso tudo é um processo que você consegue identificar no cérebro. Antes de você achar que você tomou a decisão, você já começa a ver no cérebro o que está acontecendo, né, quais são os neurônios que tomam parte disso, quais são os hormônios que influenciaram isso, o que no dia anterior influenciou os seus hormônios, o que na gestação da sua mãe, o que na cultura do seu povo, o que na geografia do seu país, o que na evolução da espécie. Você começa a ver que a decisão que você tomou de, sei lá, pegar mais um café ou não pegar mais um café, né, ela tem uma história e ela não é uma intervenção de alguma outra esfera nesse mundo abaixo da Lua. Não, ela é absolutamente causal, né, e bastante determinística, não tem nenhuma mágica nessa história toda e várias coisas influenciam. Né, se você tomou uma boa decisão, né, como, por exemplo, sei lá, a gente acaba premiando, olha, parabéns, você foi o primeiro da classe, parabéns, você tirou a nota mais alta, parabéns, né, você ganhou o seu bônus. Até que ponto as pessoas que estão aí ganhando bônus, ganhando mais, sendo premiadas, o mérito é delas. Ela não escolheu nascer com aquele DNA, ela não escolheu ter a infância que ela teve, foram acasos, foram sortes, muitas vezes foram privilégios, né? Então, se de repente o cara, por acaso, nasceu com DNA favorável, nasceu com, a mãe teve uma gestação esplêndida, ele teve uma infância absolutamente admirável e cercado de amor e cercado de tudo, inclusive de comida e de livros, e aí, então, quando ele entra em primeiro lugar em alguma coisa, não fez mais que obrigação. Né, porque, afinal, tudo ali conspirou para isso. Né? Então, uma das coisas que acho que incomoda um pouco o Sapolsky é justamente isso. A gente está, por um lado, premiando excessivamente, né, numa certa ilusão de meritocracia, pessoas, né, que de repente têm um desempenho extraordinário, como se aquilo fosse prova do seu caráter, do seu empenho, quando, na verdade, desculpa, é uma série de fatores sobre o qual ela não tem o menor controle. E, ao mesmo tempo, estamos condenando, literalmente condenando, não só de maneira metafórica, né, condenando pessoas que tiveram um histórico completamente diferente, que puxaram aí o palitinho curto, que de repente a mãe não teve uma gestação ideal, que de repente alguma mutação genética, que de repente na infância, uma série de condições que simplesmente acabam gerando uma capacidade limitada de tomar boas decisões. A gente está condenando esses caras à cadeira elétrica, ou seja, o que for,
né, como se ele tivesse deliberadamente escolhido, né, esse caminho pelo qual ele não é necessariamente responsável. Então, essa é uma das coisas que o Sapolsky chama a nossa atenção, mas isso não quer dizer que existe aí um fatalismo, existe um determinismo. Então se você veio da favela, ou se tua mãe de repente não, né, comeu caviar, ou seja lá o que for, né, passou fome, etc. e tal, então você está condenado a uma vida de crime, ou uma vida de decisões ruins e de vício? Não. Não. Né, vale lembrar que isso aliás eu vou conectar isso com um vídeo extremamente interessante de um canal que eu descobri recentemente, que eu venho aqui enaltecendo, elogiando todo santo dia, que é um canal de um rapazinho que também é biólogo. Veja que interessante, né? Todo mundo só fica falando de digital, blockchain, TikTok, a gente está aqui falando o tempo todo de ciências um pouquinho mais interessantes, não é? Esse biólogo está dizendo, olha, essa história de DNA, veja bem, DNA não é destino. Né, quando a gente fala o código genético está o gene que dá, sei lá do que, da homossexualidade, o gene da gordura, o gene da inteligência, né, como se você tivesse nascido com alguma condição ali escrita em pedra, não é assim que funciona. Aliás, o vídeo é muito interessante porque não sei exatamente qual foi a sua formação, a minha foi de exatas, então biológicas para mim passou longe, agora depois de velho é que eu estou descobrindo o quanto biológicas é legal, não é? Mas eu me lembro vagamente da história do Mendel, das ervilhas, né, daquela história de gene recessivo, gene dominante, etc. e tal, que eu sempre me atrapalhava com essa história, não gostava muito. Pois bem, aquilo que você aprendeu sobre as ervilhas, não sei se você lembra dessa história, Mendel era um monge, ele queria ser professor, não conseguiu, porque ele era tímido, então ele resolveu fazer experimentos, e ele resolveu fazer um experimento que, na verdade, o que ele estava tentando fazer não é descobrir o código da vida. Ele não estava tentando descobrir o funcionamento da hereditariedade profunda. Ele só estava tentando descobrir como criar híbridos de plantas melhores, né? Todo fazendeiro faz isso, ele tenta criar ali cruzamentos que tenham um resultado mais interessante. Pois bem, ele foi fazendo isso com ervilhas, e aí ele descobriu que se você pegasse ervilha verde, cruzasse com ervilha amarela, uma parte ficava verde, outra parte ficava amarela, então, bom, em suma, aí ele chegou àquela profunda conclusão que as características são determinadas por que a gente chama hoje de gene, e aí algumas características são dominantes, outras são recessivas, então olho marrom, como o meu, olho castanho, é uma característica dominante, então o olho azul é uma característica recessiva, então se eu casasse com alguém de olho azul e tivéssemos filhos, então provavelmente eu nascer, sei lá, 3 castanhos, 1 azul, aí aquela zona toda. Né? E aí você aprendeu isso e fez isso no vestibular e passou e entrou no seu curso. Então, não. Basicamente não. Basicamente não. Porque os experimentos do Mendel não são tão representativos de como as coisas funcionam. Em primeiro lugar, quando a gente fala de características visíveis, a cor do olho, a cor do cabelo, seja lá o que for, alguma doença, né, a sua altura, tanto faz, elas não são determinadas por um gene. Não. Normalmente elas são multifatoradas. Tem um monte de gene envolvido no que você poderia chamar de sei lá o que, inteligência, gordura, tanto. Nunca é um gene, muito raramente é um gene só. Mesmo tem algumas coisas, acho que tem algumas doenças que é um gene só, mas cara, no geral é uma batelada de genes. Essa é a primeira questão. A segunda questão, e essa acho que é talvez a mais interessante, é que os genes não são como código de computador. Né? Quando no século XX a gente ficou super empolgado, nossa, mapeamos o genoma humano, deve ter sido mais ou menos no ano 2000, nem lembro mais, faz 20 anos. E a gente conseguiu mapear o código genético, acho que era o governo do Bill Clinton, todo mundo entusiasmadíssimo, porque agora que a gente desvendou o código genético vai ser o fim de todas as doenças. Aí tinha uma previsão que 20 anos depois, em 2020, você ia andar com um cartãozinho que teria todo o seu código genético, aí quando você vai parar no médico, no hospital, no pronto-socorro, onde for, na clínica de problemas de ereção, você passa o seu cartãozinho, né, e esse é o código genético do René. Estou vendo aqui quais são os genes defeituosos, portanto, eu vou fazer aqui um medicamento, um tratamento personalizado que vai resolver os seus problemas. Era essa a expectativa, nós já estamos em 2023, isso não aconteceu. Não por falta de tecnologia, não por falta de ciência, mas porque a visão estava equivocada.
né? Hoje, inclusive, se o primeiro genoma custou, sei lá, centenas de milhões de dólares para ser mapeado, e mesmo assim foi mapeado muito superficialmente, hoje é absoluta rotina, a gente está mapeando o código genético do Covid à torto e à direito, é bastante acessível, qualquer pessoa pode pedir, com um pouco de dinheiro, pode encomendar, né, o mapeamento do seu DNA. Então, a gente entende o DNA muito melhor, mas o que a gente entende, sobretudo, é que aquilo não é um programa de computador. O que os seus genes fazem, eles não vão determinar exatamente quem você é. Ele vai determinar possibilidades mais altas e possibilidades mais baixas. É como se, ao invés de os seus genes desenharem um caminho, tipo, como é que eu saio daqui e vou parar em, sei lá, fala qualquer lugar aí, Muzambinho, a cidade do meu querido amigo Alan Pires, né? Então, ao invés de desenhar um caminho, ele desenha uma paisagem. O que os seus genes mostram é uma paisagem, né? Porque o corpo, ele não nasce pronto, ele tem um processo de desenvolvimento. Então, os genes, eles criam toda uma paisagem, um relevo, com vales, picos, abismos, né? Para você, à medida que você vai se desenvolvendo e coisas vão acontecendo, de repente chega ali numa certa, os seus genes apontam uma bifurcação num certo momento do seu desenvolvimento, para que lado que você vai? Bom, depende se naquele momento você estava estressado, você não estava estressado, você comeu, você bebeu tal coisa, não bebeu tal coisa, se drogou, seja o que for, ou mesmo o acaso, e aí de repente, mesmo com seus genes tendo desenhado toda essa, vamos chamar de topografia, né, o caminho que você vai seguir no seu desenvolvimento depende de muitas outras coisas, depende de outros genes, depende de acontecimentos, depende do meio ambiente. Então veja, você não é o seu código genético, você é um mapa de possibilidades. Algumas coisas são mais possíveis, outras coisas são menos possíveis. Mesmo em genes que parecem tão, sei lá, preto no branco quanto a questão do gene X e gene Y, não? O gene Y é o que faz com que, a gente sempre acreditou, né, que o gene Y é aquilo que cria os machos e não as fêmeas. Isso também não é uma coisa assim tão binária, né? Como é só olhar em volta e a gente percebe que binário não é uma palavra que se aplica muito bem à questão da sexualidade. Então, vamos lá. Os genes não são uma sentença, eles não são uma programação da qual você não consegue escapar. Eles são um mapa de possibilidades. E isso é interessante porque eu comentei com vocês também, isso é bem legal, que uma das características da nossa espécie é que a gente tem um cérebro um pouquinho relativamente grande, não é? Mas uma área do cérebro especialmente avantajada, que é o córtex pré-frontal, que a gente ao longo da evolução acabou usando para decisões um pouco mais complexas, né? Para raciocinar um pouquinho melhor, tal. E eu comentei com vocês ontem mesmo que mesmo o córtex pré-frontal, que deveria ser a sede das boas decisões, ele também, a gente entende como é que ele funciona um pouco melhor. Então tem uma parte do córtex pré-frontal ali que recebe todas o que a gente poderia chamar de emoções, como você está se sentindo, como você não está, o que o seu microbioma, o que o seu intestino está anunciando, o estado do seu corpo, tudo aquilo que em princípio a gente não chamaria de racional, está entrando ali também para influenciar suas decisões. E aí eu faço um parêntese aqui, eu estou sempre falando de um filósofo maravilhoso chamado David Hume, que ele lá atrás, lá antes mesmo de Descartes, ele já falava o seguinte: olha, meu amigo, razão, não existe razão, a razão é escrava das paixões, a razão é escrava da emoção. Você nunca consegue pensar sem estar sentindo algum tipo de emoção. Qualquer conclusão racional que você chegue, ela sempre é influenciada pela decisão. Veja, o Hume tinha ouvido isso lá atrás, ninguém prestou muita atenção. Ok, mas vamos voltar. Então, lá onde as suas boas decisões se formam, né, é o que acontece, estão entrando ali as suas emoções, e tem também um outro departamento que é muito recente na evolução, muito novo, que é alguma coisa dorsal. Eu não vou lembrar o nome, é uma sigla complicada, eu realmente não fiz biologia, então, mas em suma, mas tem uma área ali que é quem dá a palavra final, né? Quem vai ouvir essa confusão, quem vai ponderar todos esses impulsos. Vale lembrar, né? O nosso cérebro, na verdade, funciona na base de um monte de choquinhos. É um monte de impulso elétrico para lá e para cá. Essa área do seu córtex pré-frontal, ela vai tomar decisões. Agora, que qualidade de decisões? Ela vai tomar uma decisão
que a gente poderia chamar de louvável, né? Eu sei que é um julgamento moral, mas ou vai tomar uma decisão completamente estapafúrdia, né? Vai querer roubar o Rolex, vai querer vender o Rolex nos Estados Unidos, vai querer comprar um triplex no Guarujá, não sei, né? Que decisões que vão ser tomadas? Como eu disse para vocês aqui, isso tudo se a gente olhar, não caiu do céu, né? São relativamente compreensíveis, a gente consegue voltar atrás no tempo, e o que dá para perceber também, que eu acho que isso é interessante, que dependendo da infância que você teve, da adolescência que você teve, da vida que você teve, essa parte do seu córtex, ela é mais, digamos, robusta ou menos. Né? Tem gente que, se você botar ali numa tomografia para ver o cérebro em tempo real, você percebe, aliás, o tamanho dessa região pode variar também. Então, tem gente que, por N razões, muitas delas completamente aleatórias, muitas delas absolutamente involuntárias, tem uma capacidade limitada de tomar decisões. Mas a graça de novo, não estamos falando aqui em determinismo e em fatalismo. A questão é que a nossa evolução, na hora que ela fez lá o nosso córtex pré-frontal, ao invés de colocar ali todo o conhecimento já em código, deixar pré-programado o nosso cérebro para todas as verdades absolutas, não, ela fez um córtex que é programável. A gente aprende, não só a gente, aliás, várias criaturas aprendem. Aliás, nesse vídeo eu aprendi, por exemplo, que uma das maneiras de você estudar como funciona o processo de aprendizado é você estudar umas criaturas marinhas, que são umas lesmas, tanto que chama Sea Slug, uma lesma marinha, que é muito fácil de você entender como é que ela aprende, porque é muito pequenininho o cérebro dela. Mas o que é interessante é que as proteínas que envolvem o aprendizado dessa lesma marinha são as mesmas que funcionam no seu cérebro, porque nós não somos feitos à imagem de nenhum barbudo misantropo, nós somos fruto da evolução, e a evolução reaproveita o que ela tem. Então, quando a gente entende como uma lesma aprende, a gente entende como uma pessoa aprende. Pois bem, então o nosso córtex, ele é mais flexível, ele é mais programável, ele é plástico. Então, mesmo que você tenha, por alguma razão qualquer, ou por uma série de razões, você não tenha nascido, ou não esteja naquele momento com o equipamento mais adequado, você pode sim se inspirar, você pode aprender, você pode mudar completamente tudo que você estava imaginando, tudo que você conhecia, a partir de uma palestra, a partir de um podcast que você ouviu, a partir de alguém que você conhece. Isso pode reprogramar. Então não é que está escrito em pedra. Então veja, mesmo em condições não favoráveis, como são as condições do Edu Lyra, alguma coisa fez com que toda a maneira dele ver o mundo, dele mapear o seu ambiente à sua volta, dele reconsiderar quais são as possibilidades, dele perceber que nem tudo é impossível, e de ele escolher caminhos absolutamente surpreendentes, certamente a quem a gente agradece. Ele agradece muitas vezes a própria mãe. Ele é muito grato à própria influência da mãe. Ele volta, muitas vezes ele cita a mãe com lágrimas nos olhos, dizendo, meu filho, ela dizendo, meu filho, não importa de onde você veio, o que importa é para onde você vai. Então isso é muito interessante, eu acho isso muito tocante, porque essa questão da gente reconsiderar até que ponto a gente é capitão do nosso destino, até que ponto existe o livre-arbítrio. Isso não quer dizer que a gente vai sair por aí matando todo mundo, fazendo sexo. Não quer dizer que o mundo vai virar uma suruba se a gente chegar a essa conclusão. Aliás, tudo indica que pessoas que, quando cai a ficha que o livre-arbítrio é ilusório, as pessoas se comportam inclusive melhor. Uma coisa parecida acontece também, e os dois ali são ateus, se você olhar ateus de longa data, não quer dizer que eles sejam devassos, não quer dizer que eles estejam, sei lá, falsificando a carteirinha de vacinação, ou que eles estejam mentindo diante... Não, muitas vezes o comportamento é muito mais ético, é muito mais centrado, é muito mais decente, porque talvez, aí sou eu falando aqui, a hora que você percebe que não existe um antes, não existe um depois, só existe o agora, que não existe um outro mundo, só existe esse, e que não existem criaturas sobrenaturais e que a gente só depende da gente,
né? Então isso dá um outro peso, né? Dá um outro senso de responsabilidade, dá um outro sentido à sua própria vida. Né? Você não está vivendo aqui pensando no outro mundo, você está vivendo aqui pensando nesse mundo, nas próximas gerações, no legado, em como você vai ser visto pelos estudiosos do futuro que vão ficar horrorizados como é que a gente podia ser tão desalmado. Né? Então veja que interessante, mas voltando para essa questão aqui do livre-arbítrio, porque ao invés de usarmos, bom, então tá bom, as minhas decisões eu não sou responsável por elas, eu sou fruto do meu passado, então dane-se. A questão não é essa, a questão é, se a gente reconhece que a qualidade das nossas decisões depende de coisas bastante materiais e concretas, um caminho possível, que eu acho que é muito recomendável, é a gente começar a pensar, ok, como é que eu fortaleço a minha capacidade de tomar boas decisões? Né? Então eu não vou beber antes de fazer tal coisa, eu não vou ficar vendo vídeo ruim, eu não vou ficar alimentando, né, a minha mente com coisas toscas, eu vou tentar ampliar um pouco a minha capacidade de mapear as possibilidades, de enxergar o que eu não enxergava, porque eu sei, porque se eu não tiver com a cabeça boa, eu vou tomar decisões ruins. Então veja, acho que é por isso que eu demorei tanto tempo para conseguir processar essa conversa tão boa, porque dá muito o que pensar. Dá muito o que pensar em termos existenciais, né? Em termos de postura, em termos do que fazer, em termos de entender as outras pessoas, né? De não achar que de repente a pessoa está fazendo aquilo por uma questão deliberada, ou porque ela de repente merece ou não merece aquilo, seja uma punição ou um prêmio, mas me dá o que pensar. Mas ok, digerindo um pouco disso, vamos avançar aqui em alguns outros assuntos. Vamos falar um pouco de digital, porque isso me pegou de mau jeito agora de manhã. Tem uma notícia aqui dizendo que Meta é o Facebook que resolveu trocar, né, trocar de roupa para a gente esquecer que o Facebook é o Facebook. Né? Meta, que é aquele grupo do Mark Zuckerberg, uma figura que se alguém achar admirável, eu vou perguntar por quê. Meta está usando inteligência artificial para descobrir o que você está pensando. Então, eles estão colocando sensores na cabeça das pessoas, não precisa ser dentro, tá bom? Não precisa enfiar nada dentro, tá tudo, ninguém vai virar um ciborgue, não, são sensores externos, né, que pedem para você pensar em alguma coisa, você vê alguma coisa, e em milissegundos, essa inteligência artificial consegue produzir uma imagem daquilo que você estava pensando. E o resultado é assustador. O cara tinha visto uma imagem, o cara pensou em um gatinho, o cara fala gatinho, o cara pensou num avião, ele mostra um avião, não é exatamente o mesmo avião, mas é um avião. Cavalos correndo na praia. Ok, então, mas o tempo tem, ok, isso é assustador, isso é horrível, você sabe que isso vai ser usado para o mal, que isso vai ser usado para anunciantes, isso vai ser usado para manipulação do seu comportamento, porque esses caras sabem sim que quando você compra alguma coisa não é porque você escolheu comprar, porque você foi manipulado, esses caras sabem que o teu livre-arbítrio não existe, não é? Isso vai ser usado para o mal, mas tem uma questão interessante, porque isso também demonstra que, veja, o que está acontecendo dentro da sua cabeça não é nada mágico, não é alguma coisa transcendental, cara, é alguma coisa que um robô vai conseguir entender. Vai conseguir entender porque são correntinhas elétricas indo de lá para cá que um sensor captura. Então não tem o mistério, os robôs vão entender a gente melhor do que os filósofos, não, tirando o Hume da parada, porque o Hume é muito bom. Mas eu vou dar um link também para um vídeo particularmente desconcertante. Eu tenho um certo fascínio pela evolução dos robôs físicos, né? Robôs que andam, robôs que manipulam objetos. Eu sempre fico impressionado como está avançando, né? Robô que dá cambalhota. Então tem uma empresa que é a Boston Dynamics que, cara, os caras fazem uns robôs que são assustadores, né? E um dos robôs que é um sucesso comercial, inclusive, é aquele que parece um cachorrinho, eu nunca lembro como é que chama esse robô, ele parece um cachorrinho amarelo com 4 pernas, o que parece ser uma cabeça na ponta de um pescoço, mas que pode ser também uma garra. Então esse robô que parece um cachorro, que já é impressionante, né? Tem vários vídeos deles dançando, dando pirueta, fazendo o diabo.
O que acontece é que eles resolveram fazer um hackathon dentro da empresa. Vamos ver o que mais que a gente pode fazer com isso, e conectaram essas criaturinhas ao ChatGPT. Né? Então, o que acontece é que a câmera, esse robô tem várias câmeras, para ele enxerga, o que acontece, a câmera a imagem ia para o ChatGPT interpretar o que o bichinho estava vendo. E aí, o que acontece é que se você conversar com o robozinho ali, o som da sua voz é enviado para o ChatGPT, é convertido em texto, o ChatGPT entende, ele prepara uma resposta, ele manda uma resposta e essa resposta é convertida em som. Então, em suma, você fala com o robozinho ali, ele responde. Ele responde, e não só ele, agora defina ele, quem é ele? O robô não é uma pessoa, ele não tem personalidade. Tem sim, porque nesse vídeo eles escolheram várias personalidades para o robô. Então bastou dizer para o ChatGPT assim, meu caro, você é um arqueólogo inglês do século XIX. O que acontece dali para frente, tudo que o robô fala, não só fala com um sotaque inglês um pouco antiquado, mas a própria visão de mundo dele, as piadas que ele faz, são piadas de um arqueólogo inglês. Ele vai falar do Indiana Jones, ele vai falar de coisas assim. Você pode falar, olha, o robô é o seguinte, você é uma adolescente, ou então você é um personagem sarcástico. E o que acontece é que muda o jeito de falar, muda o tipo de piada, e o que é mais desconcertante para mim é ver o cara que capitaneou essa história toda, né? Já que eu estou usando esse verbo capitão hoje várias vezes, não é uma homenagem ao Bolsonaro, é uma homenagem àquele poema do Henley chamado Invicto, que o cara que fala que ele é o capitão da sua alma, sei lá o quê, do seu destino, essa bobagem. Pois bem, mas o cara que liderou esse hackathon, ele está sorrindo, porque ele está achando bastante interessante e surpreendente que um robô, né, o ChatGPT, que passa a ter pernas, passa a ter olhos, passa a ter ouvidos e passa a ter voz. Ok, entendeu? Agora o ChatGPT está andando, certo? Com 4 patas, e ele fala com você, não é? E ele entende o que ele enxerga, e ele faz piadas com o que ele enxerga, ele pode fazer poemas a respeito, não é? O que ele está ali sorrindo é que ele fala, nossa, eu estou muito surpreso com a capacidade de pensamento lateral. Pensamento lateral é quando o robô manifesta conhecimentos que ninguém podia imaginar. Então veja, por exemplo, quando esse hackathon, a grande ideia foi a seguinte, olha, a gente tem aqui dentro do Boston Dynamics, a gente tem um museu das nossas coisas aqui. Né? Quando vem um turista aqui, a gente vai mostrar os primeiros robôs, como é que funciona. Tem um tour. Né? Isso é muito comum em empresas de tecnologia, tem um tour para você conhecer as coisas. Aliás, eu recomendo, caso você vá para a região de Mountain View, ali na Califórnia, no Vale do Silício, tem um museu da computação que é absolutamente extraordinário. Vá, por favor, muito legal. Pois bem, então a brincadeira desse hackathon era justamente transformar esses cachorrinhos mecânicos em guias do museu. Tá? Então você podia ter um guia que era um arqueólogo inglês, você podia ter um guia que era uma adolescente, você podia ter um guia que era um bobo alegre, você escolhe a personalidade do guia e o robô vai te levando e ele vai respondendo as questões e você pode perguntar o que você quiser, certo? Certo. Mas o que é interessante é que num certo momento, é isso que o cara fala sorrindo, eu estaria apavorado, não é? O desenvolvedor, lá, o programador, chegou para o bichinho e falou assim, quem são os seus pais? O bichinho parou, pensou, saiu andando e foi para aquela parte da exposição onde estavam os primeiros modelos de robôs. Ninguém ensinou para ele que ele descende de outros robôs. Né? Uma resposta possível teria a ser uma resposta transcendente. Eu tenho um criador que na verdade é uma outra espécie, muito inteligente, etc. e tal. Né? Eu sou um filho dos humanos. Não, por conta própria. Ele foi até o começo da exposição, onde estão os primeiros modelos, meio toscos, né, dos primeiros robôs da DARPA, da Boston Dynamics, e falou, esses são os meus pais. Pensamento lateral. Então veja, nem sei o que pensar a respeito, mas o que mais me assusta é o cara não se assustar. Porque uma coisa é achar intrigante, outra coisa é ficar maravilhado, e outra coisa é simplesmente não ter a sensibilidade para perceber
o que está acontecendo, quais são as implicações disso tudo, qual é o impacto que isso tem, né? Achar que essas inovações todas existem no vácuo é bastante complicado, né? O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Deixa eu ver se eu acho que eu separei algumas coisas, eu sempre separo algumas coisas interessantes. Aliás, vocês sabem que eu sou um grande fã da NASA. A NASA está mandando uma sonda para uma lua de Júpiter. A lua se chama Europa, né? A gente está a NASA está muito interessada na lua Europa porque tem um oceano debaixo do gelo e aparentemente esse oceano está derretido e tem geysers de água, então talvez a água seja capaz de propiciar alguma forma de vida e estão mandando uma sonda lá para a Europa, não para a Europa, onde os brasileiros vão querer morar em Portugal, na Europa, a lua de Júpiter, não é? E o que é interessante é que você pode mandar o seu nome nessa sonda. É como se fosse uma mensagem numa garrafa, né? Então, caso você tenha interesse que essa sonda que está indo para a Europa, nos confins ali do sistema solar, né, que ela leve o seu nome junto com milhões de outros nomes, você pode deixar o seu nome lá. O meu nome já está lá, né? O meu nome eu estou indo, em algum momento eu vou para esse satélite, meu nome, né? Meu nome, só isso, né? Não sei se vão dar um link para esse meu artigo sobre a bunda, eu espero que não, espero que seja só um nome, mas é legal transcender um pouco essas nossas mesquinhezes, né? Transcender um pouco as nossas pequenezes e pensar de uma maneira às vezes um pouco mais grandiosa, um pouco mais ampla. Mas vamos lá, tem uma questão, já que eu falei tanto aqui de evolução, tem uma questão que eu acho que é interessante, que é cobras. Cobra. 99% das pessoas, eu já conheci gente que gosta de ofídeos, que tem cobras como animais de estimação. Eu conheci numa festa, não visitei a pessoa por uma razão relativamente clara, mas Deus me livre visitar alguém que tem uma sucuri, não é? Mas normalmente as pessoas têm uma reação instintiva com cobra. Se você vê algum negócio mexendo no chão, você dá um pulo, certo? Isso provavelmente você não aprendeu. Isso veio já escrito no seu código genético, um pavor de cobra. E sim, tudo indica que primatas, não só a gente, mas primatas em geral, chimpanzé, babuíno, gorila, eles têm uma reação instintiva com qualquer coisa que pareça cobra. Ou seja, isso veio escrito no nosso código genético. Eu falei que o nosso cérebro é plástico, mas algumas coisas já vêm pré-escritas, tá bom? Tá bom. Mas o que é interessante é que você pode comprovar isso com exames modernos. Você pode pegar vários voluntários e aí você pega uma imagem pega uma imagem de um animal, um rinoceronte. Aí você borra essa imagem, aí você borra de novo, aí você borra 10 vezes, na 10ª vez aquilo virou chuvisco, não é mais nada, certo? Então você bota um voluntário ali e pega a pior imagem possível e fala, que animal é esse? Sei lá é chuvisco. Ah, tá legal, então vou mostrar a imagem anterior, menos borrada. Que animal é esse? Sei lá, você ficou louco? Aí você vai voltando, aí tem alguma hora que o cara fala, ups, eu acho que isso é uma girafa. Certo? Então a pessoa demora um tempo para reconhecer numa imagem completamente destruída, cada vez mais distorcida, que animal que é. Acontece que cobra, cara, as pessoas reconhecem logo de cara, mesmo quando a imagem está muito, muito, muito comprometida. Então é uma comprovação que a gente tem, é diferente, a maneira como a gente detecta, como a gente reage a cobras, é muito antiga, e isso é comum aos outros primatas. Eu vou costurar isso com um vídeo completamente independente. Tive, sei lá, alguma coisa veio na minha cabeça, eu fiquei curioso, eu fiz a pergunta para o ChatGPT, já sei, minha mulher estava fazendo lá, tipo, palavras cruzadas e tal, e apareceu a palavra mamba. E eu falei, olha, mamba, se eu não me engano, não é o feminino de mambo, né? Mamba é uma cobra, se eu não me engano, é uma cobra. Se eu não me engano, existe uma cobra chamada Black Mamba, que ela cospe um veneno na sua cara, a metros de distância. Como eu sou curioso, fui perguntar para o ChatGPT, fui procurar no YouTube e achei sim, né, que não é só a mamba que cospe veneno. Cobra normalmente injeta veneno, certo? Ela vai lá, pica você com veneno e você está em maus lençóis. Mas algumas se dão ao trabalho de cuspir o veneno na sua cara a metros de distância. E eu achei que fosse uma cobra só. Não, são várias cobras. É uma infinidade de cobras em vários lugares do mundo, na Ásia, na África, sei lá onde mais. Tem 3 lugares, tem 3 regiões no planeta onde tem essas, na Índia, na China, na África. Felizmente acho que aqui no Brasil não tem, mas tudo bem. A questão, então tá bom, são todas parentes de alguma cobra que lá no passado descobriu. Não.
são características que evoluíram muito parecido, né? Se você pegar as cobras que cospem, mesmo em regiões muito diferentes, você vai ver que a anatomia é muito parecida, mas geneticamente elas não são parentes. O último ancestral comum, né, a tataravó dessas cobras, não cuspia patavina nenhuma. A evolução, muitas vezes a evolução é como para problemas semelhantes, ela cria soluções semelhantes. Então, mesmo cada uma tomando o seu caminho, mesmo cada uma enveredando por paisagens genéticas completamente diferentes, em algum momento essas espécies de cobra evoluíram em momentos diferentes, às vezes com uma diferença de milhões de anos, a capacidade de cuspir veneno. Agora a questão é, por que alguma cobra cospe veneno? Que ideia de jirico. Eles até perceberam o seguinte, que o veneno de uma cobra que cospe é diferente de um veneno que uma cobra que injeta. O veneno de uma cobra que injeta, que pica você, ele é cheio de neurotoxinas, para simplesmente aniquilar o teu sistema nervoso, ele é cheio de hemotoxinas, para justamente destruir as suas células sanguíneas, ou seja, é fatal, ele quer matar você, mas as cobras que cospem, o veneno tem citotoxinas, que não são neurotoxinas, não são hemotoxinas, são toxinas para destruir as células. Para quê? Para provocar dor. Então, veja, elas evoluíram não para necessariamente matar você com uma cuspida, mas para provocar dor. E por que uma cobra ia querer provocar dor? Para afastar algum tipo de predador. Então tá bom, de repente é isso, sei lá, a cobra tá lá andando na savana e vem um bando de, sei lá, do que, elefante, bisonte, um rebanho, né? Ela tá com medo de ser pisoteada, ela sabe que ela não vai matar o leão, ou seja lá o que for mesmo, o que ela faz? Ela cospe e quem sabe sai todo mundo correndo. É uma belíssima hipótese, exceto pelo fato de que não tinha nenhum animal desse tipo por perto que justificasse essa inovação. A teoria é que, quando a gente vai ver ali pelo DNA, pelo código genético, pelos fósseis, etc., etc., que tem uma coincidência. Essas cobras que cospem, elas evoluíram próximas ao quê? Primatas. De novo, primatas. Então, elas cospem e elas miram o olho. Eu vou dar um vídeo para vocês. O cara está testando a cobra, ele se protege todo, claro, e aí ele pega um pedaço de plástico com uma bolinha preta desenhada com 2 olhinhos. A cobra mira direto no olho. Ela mira direto no olho para cegar. E tudo indica que ela fez isso porque nós, primatas, representávamos um risco. E veja, nós primatas também temos no nosso código genético o medo instintivo, né, de cobras, então não é porque você é um maricas, não é porque você não é necessariamente viril, não é porque você deveria passar por cima. Não, veja, algumas coisas estão escritas em código genético, tanto da cobra quanto dos primatas em geral, incluindo nós. Mas volta, o que é interessante dessa história toda, e acho que é bom para a gente já começar a encerrar, eu sei que esse foi um episódio de sexta um pouco diferente, hoje a gente entende bastante bem como a vida funciona e ela é muito mais complexa, ela é muito mais intrincada, ela é muito mais surpreendente do que a gente imagina, né? O DNA não é código, não é um código de programação, como esses que a gente faz para as coisas funcionarem, né? Ele é um caminho de possibilidades. Essas possibilidades, elas se efetuam ao longo do tempo, então tudo acontece num processo, esse processo inclui coisas que acontecem por acaso, coisas externas, então são possibilidades e nós humanos nascemos, com uma grande inovação, que é essa capacidade de, por mais que a gente tenha, né, que o nosso livre-arbítrio não exista, por mais que a gente seja uma criatura essencialmente biológica, por mais que não exista nada além da biologia, né, nós temos essa capacidade de condicionar as decisões que a gente toma, né, de abrir novos horizontes, de enxergar de outras maneiras, né, de criar uma ciência que manda uma sonda espacial para descobrir como é que são os oceanos da Europa, para ver se de repente ali em Europa a vida surgiu de uma outra maneira diferente. A gente consegue tudo isso porque a nossa, em princípio, né, o nosso córtex pré-frontal, ele é plástico, né, ele pode tomar rumos que a gente pode favorecer ou a gente pode desfavorecer. E eu queria encerrar, não queria deixar de falar aqui disso que está dominando, né,
os noticiários e tirando o sono de todo mundo, que essa coisa medonha que foi iniciada pelo Hamas, uma coisa pavorosa. Eu vou dar o link aqui para uma fala do Yuval Harari, que é muito interessante, que é a seguinte: o problema é muito difícil você negociar com alguém que acredita que a verdade desse mundo não está nesse mundo, que ele acha que a verdade desse mundo está num outro mundo. Né, que a verdade desse mundo ele vai ser um mártir e vai para o paraíso e vai ter não sei quantas virgens, ou ele vai para o seio de Deus, ou ele vai para, como os vikings acreditavam que os guerreiros vão ser levados pelas valquírias para fazer não sei o que depois. Não é quando a pessoa, o critério da pessoa é um outro mundo que não existe, e quando essa pessoa acredita num código estrito, né, em algo que foi um pequeno parênteses que eu não sabia dessa história, se você perguntar para alguém que realmente acredita no islamismo, se você perguntar quem escreveu o Alcorão, o Corão aparece, é o que eu aprendi aqui num outro podcast que eu vou comentar semana que vem. Para um muçulmano, o Corão não foi escrito por alguém, ele simplesmente existe desde sempre e ele foi comunicado pelo arcanjo Gabriel, o anjo Gabriel, né? Arcanjo Gabriel a um profeta. Então ele existe, né? Ele existe, ele é eterno, ele é absoluto. Então veja, códigos absolutos que pretendem coordenar uma justiça absoluta aqui na Terra, porque só existe um modo único de verdade de existência, é muito difícil você chegar a qualquer tipo de acordo, porque quem acredita numa justiça absoluta baseada em outro mundo, né, quem despreza esse mundo, quem acha que esse mundo é só, seja lá o que for, uma antecâmara de alguma coisa, não tem paz possível, né, porque a paz envolve compromisso, a paz envolve reconhecer a diversidade de opiniões, a paz envolve ceder, a paz envolve reconhecer que cada um tem posturas e posicionamentos, e para todos florescermos, né, a diversidade e a convivência são, sim, valores absolutos, vamos chamar assim. Então fica aqui esse pensamento, né? De novo, acho que isso para mim se conecta com essa ideia de que do custo que acaba tendo para o próprio futuro de todos nós, quando nós achamos que a verdade desse mundo não está neste mundo, né? Quando eu acho que, não sei, estou pensando aqui, fica aí só como mais um caminho de possibilidades para você. A hora que você olha em volta e fala, é isso o que temos, nós dependemos de nós. O passado foi a gente que fez, o futuro somos nós quem fazemos, né? E aqui é isso, né? Temos que contar e nós funcionamos dessa maneira, não da maneira como a gente gostaria, mas da maneira que a gente efetivamente funciona, e existem maneiras melhores da gente funcionar em sociedade. Eu acho que isso é bonito, eu acho que isso me inspira, isso me torna uma pessoa melhor. Fica a dica. Raríssimas, raríssimos e raríssimas, cuidem-se por favor. Um grande abraço, fiquem com o Sabiá e até segunda-feira.